Esse é o segundo vídeo da série onde eu mostro todo o processo de montagem ou remontagem da minha carteira de investimentos, né. Eu vou deixar o link aqui na descrição para o primeiro episódio, então dá uma olhada lá antes, se você ainda não viu, para entender todo o contexto dessa história e tudo o que tá se passando aqui, né. Antes da gente começar propriamente dito, só vou repetir aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que isso não é uma recomendação de investimento, é simplesmente uma forma de mostrar para vocês o raciocínio que eu tive na hora de montar a minha carteira de investimento. Como eu falei lá, cada um tem o seu momento de vida, a sua situação financeira, a sua apetite a risco, o seu apetite a riscos. Então, cada um tem uma realidade diferente. Essa é a minha realidade, mas eu tenho certeza que se você seguir esse raciocínio, você vai chegar numa carteira de investimentos que é adequada ao seu perfil. Mas, de novo, não copie os ativos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. No vídeo passado, eu mostrei essa tabela para vocês aqui, onde eu desmembrei a minha carteira já por categoria de investimentos, né? Então, eu coloquei lá os REITs, os ETFs nos Estados Unidos, as ações da Bolsa Americana também, alguma coisa em Brasil, ações em empresas brasileiras, né? Uma empresa, no caso, né? Eu vou mostrar para vocês já já. Argentina, também vou falar já sobre isso, sobre ativos focados no país vizinho nosso aí, né? Alguns ativos aqui de proteção, ouro, prata, paládio e platina, que são metais raros, metais preciosos. E depois urânio, BTC e petróleo. Então, como eu falei no vídeo passado, eu estou um pouco concentrado nos REITs e um pouco aqui em Argentina, né? E aos poucos a gente está fazendo aportes aí na carteira, aportes mensais. Então, a tendência é que no futuro próximo esses valores aqui vão se diluindo, né? O meu objetivo não é vender esses ativos e comprar e rebalancear a carteira desse modo. Por enquanto eu estou tranquilo, acho que os ativos estão performando bem, estão indo bem, então vou deixar eles quietos. Ok? Então, como eu comentei no vídeo passado, a próxima etapa agora é a gente quebrar essas caixinhas aqui nos ativos que eu efetivamente estou investindo, né? Então vamos subir aqui. A primeira coisa que tem aqui são essas duas linhas, que são as linhas da caixinha argentina. Então, para a Argentina, eu invisto em dois ativos no mercado, através do mercado americano, através da Bolsa Americana, que são um é o Mercado Livre, o ticker dele é MELI, né? E o outro é o ARGT, que é um ETF que é uma cesta de empresas argentinas, que tem como principal acionista aí, como principal componente, principal peso na carteira é também o Mercado Livre. Mas tem outras empresas lá, YPF, tem umas empresas da área financeira. Então eu sei que eu estou bastante investido, bastante concentrado aí em Mercado Livre, mas eu acho que também é uma empresa que está indo muito bem. Eu já tive mais de 100% de lucro no Mercado Livre em si, nesse ticker do MELI, né? Então eu acho que ainda tem potencial para crescer. Como eu falei, a Argentina tem essa perspectiva de crescimento, está indo muito bem, eu acho. E o Mercado Livre também eu acho uma empresa bem resiliente, né? Que nasceu na Argentina e tem bastante foco no Brasil também, que o Brasil, apesar de tudo, o Mercado Livre tem conseguido crescer muito no Brasil. Hoje em dia, acho que a parte de logística, inclusive, ele que domina, até se bobear, até tá melhor do que os Correios, né? Então, assim, é uma empresa que eu acredito bastante. Então, por isso que eu tô seguindo investido em Mercado Livre, apesar de saber que tá bem concentrado nele. Mas não pretendo fazer novos aportes, como eu falei. Preciso rebalancear essa carteira. Aqui em seguida tem 4 ETFs, e aqui precisa tomar um pouco de cuidado. São ETFs que são bastante voláteis, ETFs que têm um dividend yield aqui, que é um valor assim, muito acima da média do mercado americano, porque eles investem ali em puts, em calls. Eles fazem toda uma estratégia para maximizar o ganho dos ETFs, né? Então, é uma coisa assim, que ele tem muita volatilidade,
Mas eu tô tranquilo que fiz bastante uma análise bem criteriosa sobre esses ETFs, né? E são ETFs de grandes empresas, grandes gestores, bons gestores, gente que eu acho que sabe o que está fazendo. Então, isso me deixa mais tranquilo. Mas tem esse, por exemplo, esse BTCI, que é um ETF que é focado em Bitcoin, que ele realmente oscila toda hora. Então, se você se incomoda com essa questão da carteira variar ao longo do mês, aí toda hora tá. Um dia você perde aí 200, 300 dólares, no outro dia você ganha 500. Então, essa oscilação, se te incomoda, recomendo você não considerar nada nesse sentido aqui, né? Mas a análise que eu faço é o seguinte: eu pego o dividend yield, que é o quanto de dividendo que esse fundo, que esse ETF paga, né? E esse outro campo aqui, o NAV, é o Net Asset Value, que é o quanto que esse ETF ele perde, quanto que ele desvaloriza ou valoriza ao longo do tempo, né? Então, se o valor é zero, então o ETF ele se mantém com aproximadamente um valor constante ao longo do tempo. Se ele é negativo, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E se ele é positivo, ele vai valorizando. Por que é importante a gente verificar isso? Porque tem alguns ETFs que, inclusive, que eles pagam um dividend yield ainda maior do que esses daqui. Só que eles fazem uma estratégia que eles vão depreciando o valor principal. Então, você ganha um bom dividendo, mas o seu papel ali acaba valendo menos ao longo do tempo. Então, isso já é um ganho compensa o outro, né? Então, não é uma coisa legal. Então, por isso que eu levei em conta aqui esse Net Asset Value. Eu fiz uma análise aí ao longo de um tempo, acho que foi 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, não lembro. Mas foi um período grande. E aí eu somei o Net Asset Value, que está em porcentagem aqui, com o Dividend Yield, que também está em porcentagem, e eu cheguei no total aqui. Então esse total me fez saber quanto que é o potencial de ganho desses papéis, desses ETFs aqui. E aí eu, baseado nesse valor, eu dou um peso maior porque tem maior probabilidade de renda, né? Então, o que eu vou investir mais dentro dessa caixinha é o BTCI, depois o QDVO e assim por diante. Ok? Deu para entender essa lógica aí com a análise que eu fiz? De novo, não escolha necessariamente esses 4 ETFs, mas essa análise pode ser válida aí para o seu modelo. Se você tem, como eu falei, receio de muita volatilidade, escolha alguns ETFs que são com mais pé no chão, assim, mais renda fixa, e aí o dividend yield com certeza vai ser muito menor que isso, e o seu net asset value também vai ser mais regular, assim, mais linear, né? Ok? Isso é com relação aos ETFs. Agora, com relação aos REITs, os fundos imobiliários americanos. Eu selecionei alguns aqui, que eu já tinha investido há um longo tempo, né? E como eu falei lá atrás, eu tive que vender a maior parte dos meus ativos. E os REITs, a maioria deles eu mantive, então é uma coisa que eu já tenho investido há um bom tempo, né? Esse ABR aqui é o único fundo de papel que eu tenho aqui, que ele investe em hipotecas de casas domiciliares, de residências, né? Ele paga também um dividend yield acima do mercado, acima da média do mercado, mas é um dividend de papel e eu não tenho ainda muito conhecimento sobre esse segmento do mercado americano. Então eu prefiro ficar mais nos ETFs de papel, não de papel, né, mas de logística ou de hotéis. A gente vai ver aqui os outros segmentos, mas um que não seja da parte mais financeira, no caso, né? Esse OHI é Omega Healthcare Investors, que é um fundo de hospitais. Ele tá vermelhinho aqui porque o dividendo dele não está crescendo ao longo do tempo. Ele paga um dividendo até que bom, 6,21% ao ano, que é um dividendo muito bom para os padrões americanos, só que o dividendo dele não tem crescido ao longo dos anos, então eu estou pensando aqui em desmontar essa posição e investir em outras coisas. Ou é o Realty Income, que é talvez o REIT mais famoso do estado da Bolsa Americana. Ele paga dividendos mensais, é um dos poucos que pagam dividendos mensais lá. A maioria é trimestral. Tá com dividend yield de 5,4, que é bom também.
e ele tem crescido os dividendos aí ao longo do tempo, então que é uma coisa bem interessante. Cresce mais do que a inflação americana, então com o tempo, no longo prazo, também você aumenta os seus ganhos mensais, ok? Próximo, a AMT é um REIT de torres de transmissão, torres de celular. Ele tem no mundo inteiro torres, não só na América do Norte, mas tem no Brasil, tem na Europa, em várias regiões do mundo aí. É um REIT gigante. O dividend yield dele não é muito atrativo, né? 3,43% quando eu fiz essa análise. Mas os dividendos também crescem ao longo dos anos aí, mais do que a inflação. E o REIT também cresce com o passar do tempo, né? Então eu acho que é um investimento interessante, apesar do dividendo não ser grande, né? E por fim, o último é o VICI Properties, que ele investe em cassinos, em hotéis, focados ali na região de Las Vegas. Que também tem um dividendo bem interessante, ele tem crescido muito esse REIT, é um REIT relativamente novo, mas constantemente aí, trimestre a trimestre, ele está crescendo os dividendos. Então isso é uma coisa bem legal. Ok? Então isso é com relação aos REITs. A próxima caixinha de proteção, como eu comentei, os metais preciosos que eu invisto, ouro, prata, paládio e platina, eu invisto através de um ETF, que é esse GLTR. Eu comentei no vídeo passado que a maioria das pessoas usa somente o ouro como proteção, mas também os outros metais que eu citei aqui, eles têm uma possibilidade de valorização bem boa. Uma tese que como eu falei, Marcelo Lopes lá da L2 Capital também trouxe um tempo atrás, que tem a relação com os carros a combustão, né, que teve esse boom dos carros elétricos e agora esse boom essa bolha está meio que estourando, então está voltando aí a questão do carro a combustão. Então está tendo uma demanda por platina, que platina é o principal componente dos catalisadores, né? E catalisador só tem em carro com motor a combustão. Então a demanda por platina vai aumentar bastante aí nos próximos anos. Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, também deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico sobre essa questão desses metais. Mas o ponto principal aqui, que é um metal escasso, é um metal que não tem muita abundância, então tudo que é escasso e tudo que é restrito, vamos dizer assim, a tendência é ele ser usado como uma moeda de proteção de valor, né? Então eu invisto também em GLTR. Seguindo aqui, CCJ é uma mineradora de urânio, Cameco, que, como eu falei no vídeo passado, o urânio é uma tese também do Marcelo da L2 Capital, que muitos anos atrás ele já falava sobre o urânio, e o urânio tem se mostrado aí com uma demanda cada vez mais importante, né, por conta da geração de energia atômica, né? Então, de novo, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas tem muita coisa para falar sobre essa tese de urânio. Mas é uma tese que eu já ganhei bastante tempo lá, bastante dinheiro um tempo atrás. Aí tive que vender minhas posições de urânio e agora estou voltando a montar essas posições, porque eu acho que vai ter uma valorização bem legal nos próximos meses e anos aí, né? Bitcoin eu ainda não montei minha posição de Bitcoin ainda, com exceção desse ETF que investe indiretamente aqui no Bitcoin, né? Então eu estou exposto indiretamente, mas ainda não comprei, não voltei a comprar meus Bitcoins. Eu tinha no passado, também vendi para comprar minha casa e agora esse item ainda está pendente. Os jackups, como eu falei, preciso estudar ainda essas empresas de plataforma de petróleo. No outro vídeo eu expliquei já, mas só dando um resumo, são empresas que fazem plataformas de petróleo flutuantes, que conseguem alocar essas plataformas rapidamente para exploração de petróleo. É uma área que tem bastante demanda, está crescendo muito essa demanda e tem uma barreira de entrada muito grande. São pouquíssimas empresas que fazem essas plataformas, e então a procura está extremamente alta e as empresas não estão dando conta de atender a demanda de tanta que é a procura. Então estou estudando melhor, eu não gosto de sair investindo nas empresas assim, sem conhecer melhor, sem analisar os dados, então eu estou investindo. Uma delas que está no meu radar aqui é essa AMKBY,
que é da Maersk, uma empresa do grupo da Maersk que eu preciso estudar bastante ainda. Ok? Pra quem não sabe, a Maersk é uma das maiores empresas de logística do mundo. Tem petroleiros, aqueles petroleiros gigantes, enfim. E por final aqui, a Unifique, que é uma empresa do Brasil, como eu falei no vídeo passado, é a única empresa que eu mantive no Brasil. Quando eu movi todo o meu patrimônio para os Estados Unidos, eu deixei lá, porque eu acho uma empresa que é uma empresa ainda muito pequena, então ela está fora do radar dos grandes investidores, mas assim, ela está crescendo muito e você vê o gráfico dela de faturamento, de lucro, é uma escadinha, ela cresce trimestre a trimestre, bonitinho assim, indo sempre para frente, sempre crescendo. Eu acho que e é uma empresa que tem uma gestão bem legal. Eu acho que é a única coisa que eu tô apostando no Brasil ainda. Como eu falei, o Brasil, para mim, eu tô encarando como um país com um grau altamente especulativo. Tem oportunidade sim, mas é uma oportunidade mais tática do que um investimento de longo prazo, né? Com exceção do Unifique, que eu acho que ainda tô de olho da situação econômica do Brasil, mas se tudo melhorar, como eu acho que vai melhorar, acho que a Unifique é uma boa opção. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. E aqui somando esses valores aqui, de cada uma dessas caixinhas, aqui embaixo eu coloquei o objetivo em porcentagem na minha carteira, né? Então eu mostrei esse gráfico aqui também no vídeo passado. O meu objetivo é dividir esses ativos nessas proporções que estão aqui. Tá? Se você quiser dar uma pausa, se você quiser dar uma olhada com mais calma. E acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde, ou se for uma dúvida com bastante assunto, a gente volta a fazer um vídeo específico sobre o tema que vocês escolheram. Se gostou, deixa o joinha e aquela coisa toda, né? Se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.